TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Deixa eu dar prioridade para o nosso Bruno Mazzoni. Bruno, eu gostaria que você atualizasse os racionais e os gráficos, tanto para a moeda americana quanto para o Ibovespa. Bem-vindo de volta. Porque nós tivemos uma série de rompimentos. O Dow Fut agora está em R$ 5,016. Não manteve os 5 bola, mas chegou a bater lá. Chegou a tocar R$ 5,004. 004. E nós temos o Ibovespa agora em 104.700 pontos. Você? Vamos lá, Léo. Bom dia 2.0 para vocês. Eu vou colocar no gráfico diário, então vamos começar com o dólar. Já coloco para vocês logo aqui o índice Bovespa. O que nós temos para o dólar, pessoal? O 5,024 agora é resistência, se a gente conseguir confirmar hoje o dia, o fechamento abaixo. E o único alvo que eu tenho, forte, na base diária, é o 4.962. O que é legal aqui desse movimento técnico, pessoal, que vocês estão vendo de queda aqui bonitinho, tá? É que nós temos um fluxo comprador que talvez vocês consigam enxergar aqui muito simétrico, que a gente consegue projetar e achar as máximas. Isso eu vou fazer a partir de toda a mínima que for feita. Então quem recebe os relatórios lá do Conecta e tal, vai ter esse fluxo explicadinho para vocês, porque o viés, a tendência é de baixa e a gente já tem o quanto que os comprados conseguem puxar para cima. E o mais legal é que esse candle de hoje, ele é um candle eficiente, tá, em relação aos dias de trás aqui, ou seja, todo mundo que estava compradão aqui conseguiu sair no 0 a 0 e agora o fluxo é único de venda. Então qual que foi a única resistência forte deixada aqui? A gente pode colocar no gráfico intraday, vou deixar no 1 hora aqui rapidinho para vocês. No dólar, essa rasgada de baixa deixou aqui somente os 50,59,5 como principal resistência aqui para um pullback. Então eu tenho o fluxo de alta do dólar, que eu vou metrificando conforme as mínimas vão sendo feitas. Mínimas até onde, pessoal? Até o 4, deixa eu colocar no gráfico para vocês, até o 4,994 de primeira, né? Então para hoje seria ali um grande carinho aqui para vocês terem como um fluxo final de queda. E depois para a semana, se continuarmos assim com esse dólar em queda, e me parece que abril, nesse meio de abril aqui até o próximo dia 20, vamos colocar assim, o CPI, tomem cuidado. Então, se o CPI vier baixo, pessoal, 4.962,5. CPI veio azedo, deve parar no 4.994. Tá? Então, bem importante agora olhar para o Tio Sam, já que o governo conseguiu chutar para o gol. Acho que a simetria é positiva, com a visita do Lula para a China, a gente não deve ter nenhuma grande mudança aqui para o dólar. Tá? Então, resistência legal, para você voltar a pensar em alguma venda bacana com risco-retorno legal, só está lá na casa dos 50,55,5. 55,9,5. Já o índice, tá? Por enquanto a gente ganha essa narrativa que a gente falou aqui no Espaço da Manhã de mínima para o mês, essa mínima feita aqui nos 100.400 e pouquinho, 100.700 e pouquinho. Legal, estamos desenhando, orquestrando essa mínima. Só que o alvo, pessoal, enquanto eu estava falando aqui, ó, está se aproximando, o alvo do diário. Então, para você day trader, tá? O índice tem ali os 105.425, os 105.740 como primeira parada, tá? Vai me surpreender se hoje ele for para os 106.165, 106.435. Então esses dois pontos aqui, ó, para o day trader é importante você estar realizando, na minha opinião. É um VWAP que está passando por ali, mas uns pontos de topos anteriores aqui do nosso mini índice, e deixa novamente. E gravem esse número, pessoal, para quem é novo no Expresso da Manhã aqui, 104,40, 102,915. É uma região, Léo, me desculpe, tá indo muito além aqui do meu tempo. Diga. Uma região que, na minha opinião, quando eu olho para o índice e tiro bastante do zoom, vamos lá para o índice no gráfico mensal, tá certo? E vamos voltar para a nossa principal crise, ali 2010 a 2011. Se a gente destrinchar tecnicamente, tá? Depois que nós fizemos um pivô de baixa em 2011, 2012, tá? O índice, quando passou abaixo dessa linha horizontal amarela, para peixe grande foi um bom momento de se comprar. E nós fizemos essa baixa aqui mais pronunciada por causa do impeachment. Mas se nós tirarmos e excluirmos o impeachment, pessoal, nossa última grande crise, tecnicamente, teve um fundo praticamente igual, idêntico. Por diversos anos, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, nós passamos a negociar sempre que abaixo dessas duas linhas horizontais em desconto para você acumular ações. Agora, 2023, pessoal, me parece que os 102,915, que os 104, que os 96 são essas linhas. Passou abaixo,
entra fluxo comprador, não importando o cidadão ou cidadã que está nos presidindo, etc. Então é bem importante a gente começar a entender que, olha, a história lá mais ou menos rima e que a gente pode estar negociando sempre um desconto abaixo dos 102,915, dos 104,40 e para os mais pessimistas ali por volta dos 96, que é o nosso fundo aí da PEC dos benefícios. Então eu queria colocar isso para vocês. É um momento interessante, não é de reversão de tendência. Day traders 105,425, 105,740 e o suporte forte, pessoal, está distante. Esse candle super gigante coloca o descontão para compras maiores em 102,915, ponto já místico aqui do Expresso. 10h31, fez Leilão. muito bem aprofundar, Brunão. E olha, eu quero voltar a trazer aqui o que a gente sempre busca na cobertura, que é a isonomia, a equidistância. De um lado, reconhecer que a festa dos comprados é sólida e, de outro lado, alertar para eventuais correções. E aí eu quero jogar luz sobre os comentários do Ike Grafista, que me parece, vocês estão cansados de ouvir aqui, ele é contribuidor do TC também, o grau de respeito que a gente tem pelos pontos de vista do Ike, que invariavelmente faz com que a gente traga uma provocação ou um contraponto. Ele coloca aqui: já zerei todas as posições compradas. Bons trades em Açaí 3, Ezetec, Camil, zerou também Pecar 3, Pão de Açúcar no ponto de entrada. Ele até brinca, marmita do dia paga. E coloca um pouco mais cedo também aqui no chat: cuidado com a empolgação. O Ibov testou a média de 50 pregões. Então, são duas verdades que podem bailar na mesma pista. De um lado, você tem essa forte empolgação do movimento altista para o Ibovespa, e de outro lado, o Ike está alertando com cuidado, porque não vai ser uma alta eterna, de repente, no mesmo dia. Então, você teve já o teste da região dos 50. É um alerta válido na sua forma de enxergar, Brunão? Você estima que esse também é o alerta de risco que vale poderá para o investidor que está nos acompanhando? Porque quem ficou de fora da festa e está abrindo o home broker agora, no fundo está querendo também se perguntar sobre se dá tempo, se ainda consegue beliscar alguma coisa ou outra, ou se de repente a grande onda já passou, no máximo uma marolinha agora. Diga aí. Não, vale a pena, não, vale a pena. É que são perfis diferentes, o Ike está correto nas posições dele, ele deve ter ali o seu alvo e com um dia de alta desse tem que realizar mesmo. A minha primeira entrada, então, corroboro com o Ike, acho super certo, se colocar uma média, ouvir o OP, já estamos próximos com um dia de forte alta como é o de hoje, mas a minha ótica foi mais para o cidadão que está comprando o Açaí, por exemplo, que está comprando a Mapets, que está comprando Via, Edux, etc., pensando aí para 2024, 2025. O mercado já colocou para a gente aonde entra em desconto. E aí as narrativas, a Faria Lima vai jogando na mídia, ou vai jogando no ventilador para dizer que está bom ou está ruim. Mas a partir de um certo valuation, a partir de um certo preço, já dado aí nossa política monetária, política fiscal, que temos o risco já dado para o ano inteiro, e a monetária agora talvez a gente pode ter ali uma mudança para positivo e não para negativo. Dado essa faixa amarela que eu coloquei no gráfico lá do 102, do 100, você começa a entender que para longo prazo é onde você tem que, vamos supor, você investe R$100, você tem que tentar investir 500, 600. Porque a partir daquele ponto, quanto mais tocado, mais você vai poder acumular a um certo desconto. Já no Ike, na parte de trading, sem dúvida nenhuma, pessoal, eu coloco aqui os meus pontos, cada analista vai ter o pontinho do índice, por exemplo, 105,425, 105,740. É um primeiro alvo ali que você deve muito bem, se comprado, realizar. Se pessimista, tá, com o CPI amanhã, é um momento para você enxergar que, olha, hoje é um dia eufórico, tá tudo subindo, mas se amanhã ou pós-notícia tiver petróleo caindo, minério caindo, é o ponto onde você vai querer olhar para vender e não para comprar. Olha, o nosso GC ele é preciso. De fato, o Ibovespa rompeu os 105 mil pontos. Embora já esteja fora dessa região há algum tempo, nós temos 104.500 pontos. Desse suporte, passa a ser um suporte, o Ibovespa não saiu. Nós temos 2,6% de ganho. Mas a leitura que alguns comentários do chat do YouTube têm sugerido é que a galera está colocando no bolso. E faz sentido, né? Subiu bastante, em especial o campo mais da especulação, os traders já estão falando, opa, marmita paga, coloca no bolso. Isso não ajuda a sustentar o Ibov acima dos 105 mil pontos, mas convenhamos, é uma senhora alta ainda, e bota a senhora com letras garrafais, 2,6% de ganho. O Brunão agora vai estender gráficos para alguns papéis que a gente vai oferecer aqui com base nos pedidos da nossa audiência, e o Diego tem informação, pois não, Diego? Tem informação, porque temos leilão de Apvida, estava subindo 9,36% a R$ 2,57 na máxima intradiária quando foi devolvida a leilão, entrou em leilão há um tempinho. A variação teórica é de queda de 2,72%, então uma queda
razoável dentro do leilão, mas não suficiente para zerar essa forte alta que a gente vê no papel. São 10 horas com 35 minutos. Por protocolo, não é um urgente que faz preço, mas é um urgente que se justifica pela revisão baixista, no caso do FMI, em relação ao crescimento do Brasil. Vamos ao painel Mover Pro. FMI reduz crescimento brasileiro a 0,9% em 2023, ante estimativa de 1,2%. Quando essa estimativa foi divulgada, era o mês de janeiro, a revisão agora em abril é de 0,9% de crescimento para este ano, não mais 1,2%. Senhoras e senhores, vamos lá com o Guilherme Cunha, que faz tempo que nós não o ouvimos. Gui, nós temos aí duas premissas, né? Uma de que a galera tá colocando no bolso, por isso que você não tem a sustentação dos 3% de ganho por Ibov, mas a sustentação geral está se dando acima dos 2%. Esse é um ponto. O segundo ponto é o que o Ike colocou na fotografia de curto prazo. Cuidado, o Ibov foi testar a média dos 50 dias. Me parece que é esse o ponto que ele traz para reflexão. E para você comentar e trazer eventuais atualizações, o Papo de Vender. Mais de 1.000 pessoas assistindo e só 426 likes. Vamos bater os 1.000 likes. É verdade, meu. Cresce e compartilha, pessoal. Tem que crescer e contribuir. Então deixa o seu like na transmissão. Eu pedi pouco nos últimos minutos. Deixa eu reforçar o pedido. Chegou, likeou. Você que já chegou faz tempo e ainda não likeou, é como se você não tivesse chegado. Afinal de contas, a teoria da relatividade assim ensina, dizem. Então chegou, likeou e compartilhou também. Manda no grupo da família. Aquela brigaiada danada. Você manda, hoje o Ibovespa tá subindo. Clica nos caras que eles sabem o que fazem. Fala, Gui. Boa, Léo. Então vamos lá. Foi uma aula, né? Parabéns, antes de qualquer coisa, tanto para Bruno Mazzoni quanto o Ike Grafista, que trouxeram aí uma resenha muito produtiva. Parabéns, foi sensacional. Dá orgulho de fazer parte dessa transmissão. E realmente, Léo, quando a gente olha o timing de cada estratégia, né? Primeira coisa de tudo, todo mundo tem que estar feliz, independente de qualquer coisa, se está volátil, se está com liquidez, se está com volume, se está subindo para depois cair. O grande contexto é, para quem é trader, o fato consumado de hoje, principalmente nós que tínhamos algumas posições aqui que dependíamos dessa movimentação de um IPCA e de uma expectativa mais clara a respeito da queda de juros, é sensacional. Então, nós poderíamos estar rompendo 100 mil pontos na data de hoje com uma baixa liquidez e um IPCA mais atritado. Então, parte de número 1, ufa, um primeiro alívio, trouxemos aí uma perspectiva mais clara de queda de juros e como a gente flagrou, que bom, né? Construção civil foi embora, as small caps foram embora, os bancos estão se sustentando, o Bradescão voltando no 14, então é hora de reorganizar toda a contextualização da tese. Para quem é trader, é o que eu tô vendo dentro da plataforma, muita gente comemorando, muita gente colocando dinheiro e parcial no bolso e foi o que eu fiz assim que a plataforma voltou aqui ao ar. Muitas das posições de curtinho espaço de tempo, a gente colocou 8 ações que estavam assimétrico à média, só ficaram 2 agora, o restante está tudo entre 7% e 10% de ganho com a consolidação do dia de hoje. Trader, bora colocar um dinheiro no bolso, a grande maioria das ações volta à média e fica em resistência. Para o investidor, o que a gente precisa consumar é exatamente o que o Bruno trouxe naquele gráfico de Bovespa. A gente vai comentar muito numa live, inclusive, de fechamento do quarto trimestre, Léo. Nessa parte de Bovespa, nós não termos consumado os 100 mil pontos para baixo, é muito importante para que a gente projete novamente os 118, 120 mil esse ano. Porque se nós tivermos uma queda de juros como está se desenhando, e eu vou defender essa queda de juros antes do que o mercado como um todo, é 118, 120 mil que a gente pode colocar para o investidor. Não é amanhã, não é daqui a um mês, a gente está falando de novo para o segundo semestre / fim de ano. Aí para quem está comprando agora no 101, 102, 103 mil pontos, olha o mar de possibilidade que vai ter durante esses 15, 20% de alta projetada, caso tenhamos cravando um fundo aí no Ibovespa. Então é sim um dia importante, o IPCA arrefecendo, que não foi nada estratosférico, não veio 0,50 também, para que nós entrássemos em vários leilões. Mas é o começo de uma boa mudança que a gente está projetando, né? Então, bora, de novo, trader coloca dinheiro no bolso, investidor pode dormir hoje um pouquinho mais leve do que os últimos dias que estavam bem pressionados. Esse é um ponto espetacular que você coloca, porque de um lado nós tivemos sim uma fotografia do IPCA para março cheio,
melhor do que se imaginava. 0,78 era o previsto, 0,71 é o que vem. Inclusive eu conversava com a nossa Mariana Costa, economista-chefe aqui do TC, e ela dividia comigo aqui nos bastidores que o Fabrício cravou este IPCA. Preciso, deu o tiro perfeito. Estava entendendo que viria em 0,71%. Quem o ouviu nos relatórios saiu na frente. Agora, é verdade também, de outro lado, que como você relativizou, que nós não tivemos um IPCA em 0,65, em 0,50, em 0,40. Então, assim, é claro que a notícia é boa, e é boa mesmo, ainda mais num contexto em que a Selic está em quase 14%. Isso, em teoria, abre muita brecha para que o Banco Central debata consistentemente uma queda na Selic. Começa a ficar muito difícil de defender. Nós temos, claro, vozes que defendem e que vão alegar as preocupações, etc. Mas, assim, as evidências vão sugerindo que o patamar, a magnitude, a dosagem está fora da razoabilidade. Agora, isto posto, quer dizer, você imagina se tivesse vindo uma fotografia mais baixista do que essa, de um lado, Nossa. e de outro, bota aquela pulguinha atrás da orelha sobre a sustentação disso. Porque foi melhor do que imaginado, mas não tão melhor assim, e nós já tivemos uma reação dada a simetria e o nível de amasso da Bolsa Brasileira. Mas tem essa pulguinha. Será que é sustentável tudo isso? E aí um dos olhares passa por liquidez, Gui. Quando você olha para o volume de negociação e etc... Tá muito bom. Tá muito bom, certo? Tá consistente. Exato, porque ontem um debate, Léo, que durou mais de horas realmente, inclusive nas mídias sociais, acabou sendo a alta de ontem, era uma preocupação da abertura de hoje, porque a queda da liquidez era o que mais estava penalizando a mente do trader e também do investidor, né? Subiu ontem, sei lá, 0,80, 0,70, mas a liquidez foi zero, foi praticamente nula. Hoje, o contexto de volume que nós flagramos nos primeiros 42 minutos pós abertura do à vista e o projetado é estratosférico. Talvez podemos fechar hoje um dos dias top 3 de questão de volume na Bolsa Brasileira. Então isso é o principal ponto que a gente tem que tocar. Não é o que está subindo mais, porque tudo caiu muito, né? Então o que está subindo mais é o que está entregando um ou outro ponto adicional para o contexto de Bovespa, mas quando a gente fechar o dia de hoje, provavelmente acima de 28, 30 bilhões de negociação, é o principal alívio que a gente tem que ter, porque a Bolsa fazia mais de 2, 3 semanas que estava caindo o volume, o mercado estava com algumas ações com preço totalmente irracional, e é a correria que a gente flagra de correção de assimetria. Era óbvio que lojas Quero-Quero ia explodir e ficar travando, Qualicorp com um banco colocando papel a R$6, quando entrasse o volume ia subir 10, 15% em 2 dias. Então as altas, elas são meio que desenhadas, o mais importante acaba sendo essa contraparte do volume, o que pode acarretar, Léo, depois do vencimento do contrato do índice agora, novas altas, né? Então a gente piscou, tá em 106 e 108. A gente piscou até sexta-feira, a gente pode ter aí mais 2, 3 mil pontos sim da referência que nós estamos sendo negociado agora. Então é bom para aproveitar, rebalancear a carteira e já projetar um segundo semestre aí, pós uma queda de juros. Alguns papéis aí está subindo 70% a 80% do pregão de hoje. Por exemplo, de novo, mais uma vez tende a ter forte alta, as educacionais que estavam de fora ter uma forte alta, os, entre aspas, mico, né, com bom caixa, cash 3 e por aí vai, terem as suas consolidações e consagrações, voltar no índice de referência acima de R$1, os papéis hoje 88 centavos, a gente está falando de 30% de alta num piscar de olhar. Então é bem importante contextualizar e programar a mente tanto do trader quanto do investidor. O trader hoje já tem que ter colocado o dinheiro no bolso. Bom, Gui, agora eu vou pedir especial agilidade para você, porque, claro, em função do movimento generalizado, a gente foi para um racional também mais geral, também mais amplo. E agora a gente vai olhar para as empresas, para os segmentos, e o Bruno Mazzoni vai nos oferecer os gráficos. A tabela é boa e lá pela faixa das 11, 11h05, o Jefferson Latos chega para continuar essa conversa. O Caio Melo já está na área. Leilão. A gente abre os trabalhos em cima de Copel, não sem antes passar a bola para Diego Kerber, que tem leilão. Exatamente. Qualicorp, Qual 3, 4,80% de alta quando foi devolvida a leilão, R$3,93. Ministério das Minas e Energia define bônus de outorga em 3,71 bilhões de reais para a Copel. É um movimento importante para viabilizar a privatização da companhia. E o Caio Melo esclarece. É isso aí, Léo. O Ministério de Minas e Energia definiu o valor do bônus de outorga para a renovação de concessões de 3 hidrelétricas da estatal paranaense em 3,71
bilhões de reais. A Copel tem plano de prorrogar os contratos usando recursos de uma oferta de ações que resultará na privatização da companhia. CPLE 6, 4,04% de alta, R$ 7,47. Pois não, Gui, no pique com análise gráfica de Bruno Mazzoni. Você, Gui. Sem dúvida, um baita papel, principalmente para investimento, apontando aí para as máximas de rompimento histórico, inclusive boa pagadora de dividendos. O papel tem aí uma alta projetada muito forte, Léo. Dá para entrar agora? Para título de investimento, talvez. Né? É o início de uma boa notícia para o papel dar uma sequência da sua alta, mas ela já aproxima muito da sua máxima das 52 semanas. Eu sempre gosto muito de ver isso. Está em R$ 8,42, em linha com o gráfico do Brunão aí no 8,38, pagadora de dividendo basicamente Selic, 11,75 hoje a 0,88 centavos, papel ótimo para investimento. Petrobras informa acusação na Argentina. Caio Melo. Léo, a estatal informou sobre a ação coletiva proposta na Argentina por uma associação que alega responsabilidade da empresa por perdas no valor de mercado de suas ações em decorrência de alegações surgidas na Operação Lava Jato. A demanda não gera impactos financeiros e econômicos imediatos para a companhia, que disse que se defenderá com vigor das acusações. Petri 3, 1,73% de ganho, R$ 28,28. E Petri 4, 2,12% de alta, R$ 25,03. Pois não, Gui. Não há notícia que gere uma seara negativa no otimismo que nós temos no dia de hoje, né? Essa notícia em dias, entre aspas, mais convencionais, poderia travar um movimento de otimismo da Petrobras na alta da Bolsa. Na data de hoje não, Léo. A gente tem uma alta esperada para a Petrobras lá para os R$ 28,00. Esse é o cenário mais otimista em meio ao cenário de fluxo comprador. E lá é o momento de encerrar as posições, inclusive a gente começar a analisar o porquê que ela foi buscar esse movimento de preço. Já tem uma trava agora, basicamente, em cima dessa VWAP ancorada que o Brunão nos demonstra. A Petrobras é um papel que hoje é muito interessante você olhar e ver se não faz sentido colocar uma parcial no bolso. R$ 25,00 e R$ 25,34 são movimentos importantes para poder fazer parciais e não tomar um revés a qualquer momento com risco político. Taesa desmente notícias sobre follow-on, pois não, Caio? Parem as máquinas, Léo. A transmissora de energia disse que não há qualquer decisão formal sobre eventual oferta pública de novas ações ou debêntures após questionamento da Comissão de Valores Mobiliários sobre reportagem do Brasil Journal, que nós inclusive trouxemos ontem no Giro Corporativo. Segundo a qual, na notícia do Brasil Journal, a companhia avaliava levantar até R$ 2 bilhões com um follow-on. Unities da Taesa tá a EE11, 0,06% de alta, R$ 33,99. E aí, Gui? Taesa foi o grande mistério positivo que nós trouxemos na análise e comentários na data de ontem, né, Léo? Taesa é uma baita de uma empresa, sempre muito bem focada para o investidor. A queda de ontem estava desenhando ser extremamente exagerada. O gráfico permite que ainda nós tenhamos uma perspectiva de novas quedas, mas o simples fato dela desmentir essa movimentação direta e reta do follow-on pode trazer uma boa recuperação do que caiu na data de ontem. Inclusive, no pré-mercado, comentamos de ser uma possibilidade de um teste do mercado, né, devido à absorção da notícia, porque a Taesa paga muito dividendo e atrai muito investidor. Vejo que é uma baita de uma oportunidade, o papel ficou assimétrico e é bem interessante aí, de novo, para quem gosta de investimento. Pode estar comprando com um desconto bem interessante. São 10h49, agora direcional tem alta anual das vendas em 29%, pois não, Caio? A incorporadora mineira registrou vendas líquidas contratadas de R$ 803,4 milhões no primeiro trimestre, alta de 29% na base anual, enquanto o valor geral de venda de lançamentos ficou em 611,2 milhões, alta de 2% no mesmo comparativo. A velocidade das vendas alcançou 17%, ante 15% no trimestre anterior, e a geração de caixa foi de R$ 8 milhões, ante 98 milhões nos 3 meses anteriores. Papéis da Direcional, papéis ordinários, 3,07% de ganho, R$ 17,12.
Nossa, e ajuda todo o setor, né? Direcional teve uma alta bem significativa durante o ano de 2023, o como também já era esperado pelo setor, incluindo aí em alguns kit lulas, e esse cenário, né, de uma alta anual de vendas que está sendo contextualizado bastante durante esses últimos dias em Direcional vai ajudar uma tenda, vai ajudar uma Cirela, vai ajudar o setor como um todo. Parabéns a Direcional, se rompeu os R$18 não tem parada não. Na verdade tem aí, ó, 22,50 e pouco. É uma expectativa, mas é uma correria gigante caso venha conseguir romper esses R$18 com 0,1 centavo. Quem tem Direcional não dá para vender, né? Tem que só fazer uma parcial ou administrar a lucratividade, e para quem está a fim de comprar Direcional é melhor esperar os R$18. 10h50, Gol, Azul e Latam aderem a programa federal Aéreas no Radar. É isso aí, Léo. O programa do governo federal que prevê passagens aéreas a R$200 por trecho para aposentados, estudantes e pessoas de baixa renda já teve adesão das 3 principais companhias do setor, Gol, Azul e Latam. O anúncio oficial será feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o programa deve operar a partir de agosto, de acordo com o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França. Vamos falar das aéreas. Azul 4, 6,02% de alta, R$ 11,44. E Gol 4, 7,41% de avanço, R$ 6,52. Esses papéis, eles tiveram altas no começo do primeiro trimestre. Na verdade, no primeiro trimestre, né, na consolidação do primeiro tri, suas negociações de dívidas, ou seja, começou a redução das suas alavancagens e comprometimentos trimestrais ou mensais. Esses mesmos papéis, eles tiveram uma queda muito agressiva em 2020, né, quando a gente fala do setor de aérea. 2020 foi muito prejudicial, a pandemia, as aeronaves, inclusive, ficaram paradas, gerando um custo adicional sem as vendas, e poucos estímulos foram criados. É uma dádiva a Gol e a Azul não terem quebrado, inclusive, durante esse período. O ato de não terem quebrado e boa parte das duas companhias, na verdade, estão bem próximas de uma reversão de prejuízo para lucro, sugerem que, por mais que esses papéis tenham subido 40%, 50%, até no caso de Azul, 80% pós as negociações, ainda tem espaço de subir ainda mais 50%, 70%, 80% até o final do ano, porque os próximos balanços tendem a ser esse contexto de reversão de prejuízo para lucro. Todo mundo odeia aéreas, eu sempre estou tradando aéreas, é um dia bem importante porque pode romper essas resistências e chamar comprador para os próximos pregões. Não dá para ser ansioso, mas também não dá para deixar isentão Azul e Gol linhas aéreas. É uma baita de uma notícia, vai gerando cada vez mais fluxo, eu acredito que o próximo tri estejamos aí absorvendo reversão de prejuízo para lucro, os papéis vão subir 20%, 30% rapidamente. Vamos no pique do moleque doido decolar para as perguntas da galera. Guilherme Cunha responde, Bruno Mazzoni analisa graficamente. No momento em que o Ibov está em 104.711 pontos, alta de 2,81%, o dólar recua 1,24% a R$ 5,024 e a curva de juros tem uma queda média de 16 pontos base. Então bora lá, se liga e vem. O Diego Ribeiro tá de olho em Sanepar. Falou, ainda bem que saí 100% de Sanepar ontem. Guilherme Cunha, Sanepar no radar. Sanepar, deixa eu puxar aqui o que aconteceu com a companhia Sanepar. Está CPR11, só para ver se tem algum contexto adicional, porque o papel não era para estar tão afundando assim, apesar de todo o contexto aí do marco do saneamento. Sabesp foi um dos grandes beneficiários de curto espaço de tempo, o papel realmente obteve uma forte queda aí nesse movimento do pregão, mas o contexto não é tão ruim assim não, viu, Léo? Reforço aqui que é um papel que tem um baita de um fundamento, é uma verdade que já estava bem próximo dessas máximas das 52 semanas, ou seja, os R$19,40, e o próximo suporte de Sanepar é uma operação compradora, tá? Não vejo vendas aí e se intensificando no papel, voltou ali para o suporte, eu sou comprador de Sanepar de olho fechado, bons fundamentos, consolidado, é o contexto que está sendo essa grande oscilação aí do marco de saneamento, juntamente com os pontos. Sanepar que aprovou a emissão de R$400 milhões em debêntures, notícia do dia 6 de abril. E hoje, especificamente, está sendo divulgado que a companhia alegou que a revisão tarifária
vai apontar para um reajuste de 8,47%. O mercado, por enquanto, vai reagindo a isso com o gráfico que o Bruno estava mostrando e a foto de momento na cotação. Mandar um abraço para o Fabrício Henrique Silvestre, nosso economista aqui na casa, cravou o IPCA de março e disse, importante lembrar, pessoal, que sem a reoneração da gasolina, o IPCA teria sido de 0,32%. E aí é a faca dos dois legumes, diria o outro. Porque de um lado você recompõe a arquitetura fiscal com a reoneração da gasolina, dos combustíveis em geral, também no caso do etanol e mesmo diesel, ainda que numa proporção bem menor, e você alivia a percepção de risco fiscal por este ângulo, mas por outro você contrata mais inflação no curto prazo. Não fosse a reoneração da gasolina, registro Fabrício, o IPCA teria vindo em 0,32% e não em 0,71% como veio. Nós temos aqui o Danilo Silva falando das questões relacionadas ao governo como um todo. Aí tem o Ike Grafista falando do EWZ, que é a cesta de ativos brasileiros negociados lá em Nova York. O Diego Kerber atualiza a cotação de momento. Quando o Ike escreveu aqui, o EWZ subia mais de 4%. Agora sobe quanto? 4% cravado, viu, Léo? 28 dólares e 45 centavos no mercado à vista. Aí o Fábio Henrique pede, meu caro Guilherme Cunha, FESA 4. É a análise que ele gostaria, com o seu comentário e o gráfico de Bruno Mazzoni. Exato, Ferbasa, vamos ver como é que está a companhia aqui no contexto, além dos gráficos, para que a gente possa entender todo o contexto. Eita, e tá muito bonito, viu, Léo? O papel ele veio aí numa recuperação muito boa, começa a romper esse topo anterior dos R$ 53,30 e vai mirar agora um próximo objetivo de curto espaço de tempo, aí beirando os R$ 54,95, né? Para quem é trader, tá olhando uma movimentação de mais curto espaço de tempo. Porém, todavia, entretanto, o papel saiu lá da casa dos R$ 61 e é onde ele deve buscar voltar a atingir aí nas próximas semanas. Parabéns para o ouvinte que está em FESA 4, que possui bons fundamentos, não é bom, na verdade, excelente fundamento e é merecedor de surfar toda essa onda. Não seria mão de alface em Ferbasa, não consigo ver nada que desabone até o presente momento, inclusive o ano de 2022 é o fechamento de recorde, tanto de receita quanto também de lucratividade. O quarto trimestre foi muito bom, só foi pior do que o de 2021, mas acabou consolidando o ano de 2022 legal. Chama atenção apenas a sequência, né, do segundo até o quarto trimestre, a queda de lucratividade, então é um papel que é legal fazer parcial para não deixar lucro no bolso, tá? Não seja mão de alface, mas faça parcial, porque se apresentar um primeiro tri com uma redução de lucratividade, o papel volta para os 52. O Jonisson, só vou comprar bolsa quando bater 130 mil pontos. Cuidado, hein, meu garotinho, pode ser tarde lá, hein? Você pode perder o bonde. O Denis Macedo, vou fazer nada hoje. Só olhar. Me lasquei comprando nesse movimento. Deixa amanhã, depois da notícia, aí eu vejo. O Denis está basicamente dividindo que ele acabou perdendo o time, não conseguiu surfar a onda. Quando tentou surfar, de repente entrou tarde, ainda que no intraday. Um abração pro Denis. O Samir Rosa tá na área, conversando bem aqui no chat. O Marcos pediu o Sanepar, a Unity a gente já abordou. O JPS, bom dia, Léo. Gostaria de saber sobre Azul. Falamos também, foi um dos destaques de Caio Melo no Giro Corporativo. O Gustavo Ramos, bom dia, TC Rádio, like dado, ótimo dia. Leandro Bastos, eu já tô com a plataforma fechada, só tô acompanhando os melhores, obrigado pela audiência, meu caro. Denis Macedo pede Taesa com a Unity, já falamos também, foi dentro do nosso giro, um abração pra ele. O Valença Lee, dia foi lindo, tô aqui na frente da tela, dia positivo, ótimo dia pra todos, valeu, um abração Valença, obrigado por escolher estar com a gente nas negociações. Olha o perfil, o nome dele é Yahoo, ele diz, aqui é o Paulo de Jacareí. Parabéns pelo serviço que vocês prestam para o país. Vocês são técnicos, não são chatos. Economia na veia. Um abração para o perfil do Paulo de Jacareí. Com isso, um abraço a todos de Jacareí, região que nos acompanham. O Digão, falando do IPCA. O Roberto NY, Selic ou IPCA? Eis a questão. Fazendo um paralelo com o Hamlet. Quem mais? O Marcos Guerreiro, de olho em CEMIG. Vamos falar de CEMIG, Gui, dá tempo? CMI G4. Seu olhar, sua perspectiva para o papel.
Excelente, Léo. Deixa eu puxar aqui também, porque é um setor que muito nos agrada, né? E gera bastante perspectiva, principalmente para o curto espaço de tempo. CEMIG já está aí no gráfico de Bruno Mazzoni, rompendo topos anteriores, puxando o comprador para prazos maiores, e simplesmente o mês já é maravilhoso, né? Esse mês de abril já contempla uma alta superior a 5%. Empresa pagadora de dividendos de 12,94% de yield ano, R$ 1,58. É gigantesco, né? O ROI já bateu 20%, baita fundamento da companhia. Deixa eu ver como é que contextualizou o fechamento do ano de 2022, DRE... Foi muito top também, acima de 2021. Léo, não compre a CEMIG quem está com medo da queda, né? Obviamente, depois desse forte fluxo. Esperar uma correção para quem não está, e nesses pontos em amarelo do Bruno sempre é uma sugestão de colocar uma parcialzinha no bolso, tá? O papel tem total chances ainda de continuar sua movimentação de alta no ano, mas nessa faixa de preço eu colocaria parcial. Para quem está de fora, esperaria voltar no próximo suporte, mas é estratosférico o fundamento da companhia. E aí, o Henrico Jaqueto, o Henrico costuma trazer reflexões bem legais aqui no chat, e não foi diferente hoje não. Me parece que no momento em que a gente discutia, foi melhor do que o consenso, mas também não foi um abismo, né? O consenso olhava para 0,78, veio em 0,71. Você usava isso para relativizar um pouco dessa forte euforia que a gente estava vendo e em sinal de alerta para o investidor. O Henrico Jaqueto traz um olhar que eu acho que é muito, muito legal. Ele diz assim, investidor grande não vai esperar o IPCA arrefecer por completo. A pequena variação melhor já pode indicar o começo de um movimento geral de melhora. Então os grandes se adiantam. E na visão do Henrico Jaqueto é isso que ajuda a justificar, embora ele mesmo reconheça que tem havido uma euforia até um pouco desproporcional em face ao descolamento que foi tímido do consenso. O Marco Aurélio escreve, felicidade brilha no ar. E a Teca Xavier traz o comentário que a gente ergue o troféu. Ela diz assim, vocês são o nosso norte para as negociações, para os trades. Nunca nos abandonem, pois eu jamais os abandonarei. Hoje tá uma loucura. Obrigado, Teca. Super beijo, valeu pelo carinho, pela audiência, pelo prestígio, pelo respeito e por escolher estar com a gente. Ao cumprimentar você, eu cumprimento a centenas e centenas e centenas, milhares de investidores que passam o dia conosco ao longo da nossa programação. Vocês são a razão de ser do nosso trabalho. E obrigado pelos mais de 560 likes, que são a antessala dos 600, dos 700, dos 800. E eu tô botando fé que hoje a gente vai atrás dos 1000 likes para brindar o que foi a cobertura e o que ainda vai ser toda a nossa grade neste dia muito positivo para o Ibovespa. São 11h02, o relógio começa a nos apertar, o Jefferson Lato está chegando e o Diego Kerber separou 1 ou 2 pedidos para que no pique o Gui passeie com a análise gráfica do Bruno Mazzoni pelos pontos de chat da Station e WhatsApp, pois não, Diego? Exatamente. Primeiro mandar um abraço para o pessoal que já estava participando aqui com a gente, inclusive o Fábio mandou bom dia, almoço e jantar pago. Valeu, Gui. Isso aí, um abraço aí pro Fábio. E Aqui, o Roberto Fabi, ele perguntou mais cedo, Edux, com notícia de mais 50 vagas de medicina, faz preço? Por enquanto, tá uma senhora alta em Edux, hein? 8,68% de alta, R$ 7,89. Vou seguir. Acompanhei essa notícia ontem, basicamente online, né? Subiu no Mover, eu já estava tentando entender os reflexos e o quanto isso impactaria diretamente a companhia. E aí não é nada estratosférico a notícia. Eu vejo que é muito mais uma movimentação de preço, que o Bruno já está colocando toda a futurologia aí em cena, porque está numa região de compra muito forte, né? Então, adicional ao contexto de forte alta da Bolsa hoje, é natural que o papel venha querer buscar uma alta de 2 dígitos, inclusive. A gente pode ver o fechamento hoje ser de 10%. Então, eu vejo que Dux vai voltar em patamares de R$ 11,73 durante os próximos 2 trimestres, né? E a grande notícia que sai com essas novas vagas de medicina é aquilo que eu sempre defendo de Duque Participações frente às outras companhias do setor. O ROI dela é melhor, a comercialização dos produtos, dos serviços são mais elevados, o preço, que naturalmente isso vai refletir em busca de compras pelos grandes investidores. E Duque Participações nesse preço é muito interessante, todo mundo sabe que eu estou comprado no papel e só olho algo lá nos R$ 11,73. Antes disso, eu vejo que é natural o papel rumar a sua alta. Deixa, antes do Diego fazer a pergunta final para você, Gui, deixa eu contextualizar essa chinela que cantou. Máxima intradiária para o Ibovespa,
que volta com algum fôlego para os 105 mil pontos, hein? 105.162 pontos. Alta de 3,26% para o Ibovespa. É claro que à medida que esses números vão sendo renovados, a gente também vai para uma análise comparativa e, sem dúvida, que a abertura de amanhã, a depender de como será o fechamento hoje, vai destacar qual foi a última vez, caso isso se mantenha, em que se viu um Ibovespa avançar tanto. Eu não me recordo, 2 anos aqui já de cobertura na TC Rádio, não lembro de 3,3%. Sinceramente, eu não lembro. Muito forte mesmo. 11,5. E isso vai sugerindo uma sustentação maior. Quer dizer, fosse um golfinho rápido, já não teria por que voltar para os 105 mil. Ainda pode ser golfinho, né? O jogo só acaba quando termina. Até o final do dia, quem vai contar essa história é o Gabriel Medina e o time do Expresso da Tarde. Mas é um golfinho persistente, por enquanto. Brincou, voltou a brincar. Diego, a pergunta final pro Gui. Vamos então para a pergunta final pro Gui, porque, Gui, o Alex Mendonça tá fazendo uma pergunta que todo mundo quer saber. Essa alta se mantém no decorrer da semana ou é oportunidade de venda? Da semana. Legal. Ou é Não, oportunidade de venda? Não dá para vender. Até a gente foi fazer algumas operações nos pontos, nada funcionou. Tecnicamente tem um respiro, mas é para chamar novas compras, tá? Então vai ter a queda do índice futuro, óbvio. Nada sobe numa linha reta. Vale tá tentando mudar essa oratória. Vale todo o movimento que teve de queda chamou um comprador imediato e é uma das grandes responsáveis por a gente ver um Ibovespa tão agressivo assim. Mas, putz, pessoal, é muito difícil nessa faixa de preço aí que tá em mais cinzinha, né? É onde nós falamos que pode ser o fim desse fluxo, mas tem que tomar cuidado, pessoal. Não tenta ficar acertando esse topo aí, não, porque as quedas muito provavelmente chamarão o cenário de compra. Lembrando que 102,915 é um ponto bipolar, tudo acima dele é chamador de compra de índice futuro. Então, eu acredito fortemente que sim, vai chamar compradores. Lembrando que nós temos o vencimento do contrato, pode puxar ainda mais no final do dia de hoje, dia histórico, querendo ou não, maior alta de Bovespa de 2023, com volume projetado estratosférico, tudo indica que sim, tá? As quedas que vão acontecer naturalmente dentro do intraday, inclusive a grande volatilidade amanhã, junto com os dados econômicos dos Estados Unidos, vão existir, mas sugerindo compras. Tomem muito cuidado com as vendas aí. Gui, super obrigado. Em você, um super abraço. No Bruno Mazzoni também. A gente volta a conversar amanhã, meu amigo. Até lá. Eu que agradeço, e aqui de fundo, para contemplar então a chegada André Perfeito e junto com Jefferson Latos. Beijo aí, meu querido, sucesso para vocês, até a tarde, fui! TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.